amigos e amigas, estamos aqui hoje para falar de um assunto muito importante. O mês que estamos vivendo é o mês de agosto. E você sabe que o mês de agosto é o mês das vocações. Mas aí você pergunta, catequista, o que é vocação? Eu te respondo, vocação é um chamado. Mas o chamado de quem? Um chamado de Deus para a nossa vida. Vocação vem da palavra em latim que quer dizer vocare. Vocare quer dizer chamado. Somos chamados por Deus desde antes mesmo que a gente nasce. Você sabia disso? O primeiro chamado que Deus tem à nossa vida é o chamado à vida. Deus nos chama a viver. Depois, o segundo chamado de Deus é sermos a seus filhos e filhas através do batismo. Após o batismo, que somos filhos e filhas de Deus, Deus também nos chama a sermos santos, nos chama a santidade. E o que é ser santo, catequista? Ser santo é ser o melhor, mas não o melhor do que o meu próximo, mas ser o melhor para o meu próximo. Esse é o chamado a ser santo. Assim como tantos santos que a igreja já canonizou, Tantos santos que hoje rezam por nós no céu, Deus também nos chama a ser santo. É uma missão que não é fácil, mas é uma missão que Deus chama a mim e a você. E também, de forma especial, Deus nos chama a vivermos, por exemplo, diferentes missões nessa vida. Deus chama uns, por exemplo, nesse primeiro final de semana do mês de agosto, fazemos memória, as vocações sacerdotais. Então, Deus chama muitos jovens a ser sacerdotes, a serem padres, a serem irmãs. E essa missão, como que a gente descobre, catequista? Descobrimos através de muita oração. Os chamados de Deus, a gente tem que calibrar nossos ouvidos, para que Deus, através das pequenas coisas, fale para a gente qual a nossa missão. E também através do nosso coração. No segundo final de semana do nosso mês de agosto, comemoramos o Dia dos Pais. Não é verdade? Então Deus também chama muitos de nós a sermos pais, mães, a constituirmos uma família, A junto com Ele, colaborarmos para a criação da humanidade. Olha que maravilha! Ser um pai e uma mãe, gerar uma criança, não é verdade? Educar essa criança nos mandamentos de Deus. Assim como vemos aqui, nesse quadro ao lado, em que Jesus está chamando São Pedro. Olha só que bonito, aquele chamado. Pedro, vem e segue. Agora você vai ser um pescador de homens. E Pedro deixou tudo para seguir a Jesus, para poder seguir o nosso Senhor. Há muitos Jesus faz todos os dias. Jesus ressoa em nossos ouvidos o seu chamado. Vem e segue. Uns para serem sacerdotes, cumprirem, o celibato. O celibato é aquelas pessoas que sentem em seu coração que devem deixar tudo para trás, tudo, para se dedicar exclusivamente ao reino de Deus. E outros, Deus também nos chama a ser pais, mães, a constituirmos uma família, não é verdade? A também pregarmos o Evangelho de Deus através das nossas atitudes e ao nosso próximo. Bom, pessoal, então agora a gente vai conhecer um pouquinho sobre a vocação religiosa, em que a gente lembra no terceiro final de semana de agosto. Então, a vocação religiosa chama tanto homens quanto mulheres para viver essa vida. Na vocação religiosa, as pessoas são chamadas a fazerem 3 votos: o voto de obediência, castidade e pobreza. E há muitas formas de viver a vida religiosa, dependendo do carisma de cada congregação. E a congregação é a comunidade em que cada uma dessas pessoas está inserida. Por exemplo, temos a congregação dos Irmãos da Misericórdia de Maria Auxiliadora. Essa é uma congregação que reúne irmãos, homens, que
dedicam a sua vida, por exemplo, o carisma da saúde. O Hospital Santa Casa foi fundado através dessa congregação religiosa. Então, o carisma deles está voltado a esse objetivo. Temos também a congregação das Irmãs Vicentinas, que trabalham inspiradas em São Vicente de Paulo e tem um carisma voltado mais à caridade, à pobreza. Então, está voltado mais esse carisma da ajuda ao próximo, à caridade. Bom, então, como a gente viu, cada congregação, cada comunidade de religiosos tem o seu carisma, que pode ser também missionário, de sair do seu lugar e ir a outra cidade, estado, país, para ajudar quem está precisando e levar a palavra do Senhor. Ou também um carisma de clausura. O que é isso, catequista? Na clausura, os religiosos ficam em um lugar, um convento, um mosteiro, e eles não saem de lá, eles não têm contato com pessoas de fora, porque eles vivem ali uma vida de oração muito profunda. Então, é esse o carisma dessa congregação, entenderam? Bom, e nós temos exemplos de santos que foram religiosos na vida, ou seja, que foram irmãos ou irmãs que se dedicaram a alguma congregação religiosa. Um exemplo é Santa Faustina, que foi aquela que recebeu as visitas de Jesus Misericordioso, e ela se dedicou à congregação Irmãs de Nossa Senhora da Misericórdia. Temos também Santa Teresinha do Menino Jesus, que dedicou a sua vida ao mosteiro das Carmelitas. Então ela vivia na clausura, como eu expliquei. Ela não saía do mosteiro, ela vivia lá na oração e em contato com as outras irmãs. Temos também São Francisco de Assis, que fundou a Ordem Franciscana, e essa ordem tem como objetivo, como carisma também a pobreza, a caridade. E nós temos um santo brasileiro que era dessa Ordem Franciscana, que é São Frei Galvão também. Bom, depois da vocação religiosa, temos o quarto final de semana de agosto, em que a gente relembra as vocações leigas. Na vocação leiga, somos todos nós chamados a viver essa vocação. É uma vocação em que as pessoas não são nem sacerdotes, padres e nem religiosos, mas são aquelas pessoas que dedicam a sua vida aos serviços da igreja. Somos cada um de nós, tanto homens quanto mulheres, jovens, crianças, adultos, idosos, todos nós. Por exemplo, sendo coroinhas, ministros, cantando no coral, tocando, sendo catequistas e muitos outros trabalhos que tem na igreja. Bom, eu gostaria de então dar 2 exemplos de santos que foram leigos e crianças também. O primeiro é São Tarcísio, que faleceu aos 12 anos, e ele foi um leigo. Ele era coroinha e protegeu a Eucaristia enquanto alguns queriam roubá-la dele. E depois de São Tarcísio, temos também Santa Maria Gorete, que também faleceu aos 12 anos de idade. Ela também foi uma leiga e ela dedicou a sua vida a Jesus, a essa fé, a esse amor a Cristo, e ela também faleceu porque ela decidiu dizer sim a Jesus e a sua missão. Bom, então agora para a gente refletir um pouquinho mais sobre vocação, eu vou ler um pedacinho do livro de Jeremias. Jeremias está lá no Antigo Testamento. Essa leitura está no capítulo 1, versículo 4 ao 10, ok? Diz assim: Foi-me dirigida nestes termos a palavra do Senhor. Antes que no seio fosses formado, eu já te conhecia. Antes de teu nascimento, eu já te havia consagrado e te havia designado profeta das nações. E eu respondi: Senhor, eu nem sei falar, pois que sou apenas uma criança. Replicou, porém, o Senhor: Não digas sou apenas uma criança, porquanto irás procurar todos aqueles aos quais te enviar, e a eles dirás o que eu te ordenar. Não deverás temê-los, porque estarei contigo para livrar-te. E o Senhor, estendendo em seguida a sua mão, tocou-me na boca e assim me falou: Eis que coloco minhas palavras nos teus lábios. Vê, dou-te hoje poder sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e demolires, para arruinares e destruíres, para edificares e plantares. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Bom, esse então foi o chamado que Deus fez ao profeta Jeremias. Olha que bonito. E na Bíblia encontramos diversos outros chamados, tá? Deus,
diz ao profeta Jeremias que ele já conhecia ele antes que ele se formasse no ventre da mãe dele. E Deus fala isso a cada um de nós. Deus nos conhece há muito tempo, antes que a gente se formasse lá no ventre da nossa mãe. E nós temos uma missão, cada um de nós temos uma missão, como o profeta Jeremias teve e tantos outros profetas, como teve Nossa Senhora, como teve os santos que eu dei de exemplo. E por isso nós somos chamados a refletir qual é a nossa vocação, qual é a missão que eu sou chamada a fazer na minha vida. Porque todos nós temos uma missão, temos um propósito na nossa vida e somos chamados a refletir sobre isso e a viver essa vocação, esse chamado de Deus a nós, porque Ele nos ama, porque Ele nos conhece do fundo do nosso coração. Então, pessoal, é isso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Deixem seus comentários também, ok? Tchau!